santo chama outro santo. Exatamente. E um pecador chama um pecador não. Então, estamos ao vivo no Instagram. E agradecer quem sempre acompanha a gente no Instagram. E vou mandar um aviãozinho aqui, ó. Depois, se você quiser entrar, só para mandar um aviãozinho e sair. Deixa eu mandar aqui. Vou mandar pro Gustavo, pro Rafael, pro Atos, pro Daniel. Deixa eu ver aqui para quem que eu vou mandar. Só pros crentes eu vou mandar live aqui hoje. Só pros crentes? Ô, apareceu aí na live, mano? Apareceu. Eu nunca me vi na live ao vivo. Toda vez que eu tô fazendo. Porque toda vez que eu tô fazendo a live. Tem como, né? Ai, muito bom. Manda um aviãozinho, meu povo. Eu sou bonito assim mesmo? Ué, nem coloquei filtro, cara. Tá com filtro? Acho que é Jesus. Acho que é Jesus mesmo. Acho que é Jesus. Agora vai ficar com retorno isso, tem que abaixar isso, senão vai. Dá um delayzinho, mas Mas é normal, porque eu tenho, entendeu? É que vai pra lá depois volta, entendeu? Tem um processo. Tá vendo? Então não é tão ao vivo assim que você vê. Sacou? Que você tem uns 3 segundinhos de atraso. É um segundinho de atraso. Mas hoje eu quero falar com você então sobre o reino de Deus e manifestando o céu na terra. Amém? Então esse dia nós estamos falando sobre o reino de Deus e eu creio que isso vai impactar nossas vidas de alguma forma. Então eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, versículo 14. Bom, sabe o que está no meu desejo do meu coração? Quando vocês abrem aí, meu desejo do meu coração é que a church, entre aspas, né, ela não se limite apenas aqui, mas que nós possamos, junto com outros irmãos de outro estado, a gente ter 100 casas em Aparecida, com esse estilo de igreja simples, né, sem religiosidade, sem legalismo, mas está passando a palavra que não me vem agora na cabeça. Gente, qualquer palavra. Nossa, dá uma raiva quando acontece. Não, outra. Enfim. Viver um estilo de igreja simples, sendo família, amando uns aos outros, né? Então, esse é o desejo do meu coração. Vamos abrir ali Marcos capítulo 1, versículo 14. Olha o que o texto diz. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu queria tomar liberdade porque, não sei se vocês sabem, eu não sou bom pregador e eu reconheço isso. Então hoje eu queria tentar ensinar hoje, tá? Então hoje eu não queria pregar, diria, eu vou ensinar sobre alguns aspectos do reino. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, não me deixassem só, não me abandonassem no meio do caminho, no meio do barco. Hoje, não sei se você sabe, mas você consegue reter a atenção de alguém por cerca de 7 minutos. Presta atenção, antes você retinha a atenção de alguém por 49 minutos. Por isso que as aulas nas escolas são 49 minutos. São 40 ou 49 minutos? 50 minutos. 50. Por causa disso, porque a atenção que se retinha era essa. Mas hoje, como avançou a internet, você tem muito acesso de informação, a nossa atenção máxima reduziu para 7 minutos. E hoje, para piorar ainda, o que consegue prender sua atenção é o que? 30, 15 segundos. Por causa do stories do Instagram e o WhatsApp. Então você olha o negócio de 30 segundos, aqui não tinha uma atenção, você não vê mais. Então sua atenção nossa hoje, porque nós somos bombardeados direto com muitos estímulos, nós perdemos a atenção. E aí quando o camarada prega por 41 horas, você vai perder a atenção em vários momentos. Então toda vez que você vê que você perdeu a atenção, você volta de novo pra cá. Não deixa sozinho não. Amém, irmão? Amém. Posso contar com vocês? Sim, pode. Então é isso aí. Senão não vem mais aqui.
Cara, esse pregado convidado. Como se eu tivesse opção. Depois vocês pagam um cachê bom pra nós. Dá certo. Tem que dividir meu cachê hoje com o Alessandro das Bocas. Aleluia. Bom, estamos voltando aqui. O texto diz que depois de João aqui é o João Batista, primo de Jesus. Você sabia que João Batista não seria o nome dele, mas é João que batiza? É porque ele batizava, então por isso que era chamado de João Batista, pela função dele, mas não era o nome dele. Então, depois de João ter sido preso, Jesus ele vai para Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, presta atenção, Jesus ele vai para Galileia e ele vai pregar o Evangelho de Deus. E esse pregar aqui, eu quero que você entenda algo. Esse pregar não é como eu estou fazendo hoje, uma organização, ideias organizadas, não. Naquela época pregar era como alguém que vai para uma praça e começa a tocar a trombeta e começa a anunciar algo, começa a dizer uma notícia. Isso que era pregar. Então a Bíblia está dizendo que Jesus vai para Galileia e ele começa a anunciar o Evangelho de Deus. Então Jesus ele vai e começa a anunciar o Evangelho de Deus. Agora eu pergunto, o que é o Evangelho de Deus? O que Jesus estava pregando? O que Jesus estava dizendo? Aí o texto diz. E o que Jesus estava falando? Estava falando o seguinte, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem central de Jesus era o reino. O Evangelho que Jesus estava pregando. Porque, irmão, o que é Evangelho? A palavra Evangelho, os irmãos sabem, significa boas novas, boas notícias. Então, hoje, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando a boa notícia. A boa notícia é que Cristo morreu por mim, que Ele pagou o preço por mim, que meus pecados foram perdoados. Essa é a boa notícia que nós pregamos. Mas naquele tempo Jesus não tinha morrido ainda. Então qual que era a boa notícia que Jesus estava pregando? Ele estava pregando a boa notícia de um novo reino. Então Jesus estava dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. O reino, ele estava assim, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Então a boa notícia que Jesus veio trazer é de um novo reino. E esse foi o tema central da qual Jesus gastou o seu tempo e seu ministério para falar. Vocês vão entender isso? Então hoje eu quero falar com você, continuando aquilo que nós temos falado sobre o reino de Deus. E eu quero começar dizendo para você, então, o que é o reino de Deus? E a primeira coisa que eu quero falar é que existe uma confusão acerca do reino de Deus. Algumas confusões, na verdade. E a primeira confusão que a gente encontra é porque em Marcos, Lucas e João, toda vez Jesus é que se refere ao reino de Deus. Mas no livro de Mateus, o autor se refere ao reino dos céus. E aí, qual que é a confusão que acontece hoje? É que as pessoas começaram a ler o que Mateus estava dizendo sobre o reino dos céus, e elas começaram a achar que Jesus estava ensinando sobre o reino. Na verdade, elas estavam ensinando sobre ir para os céus. Então toda vez que Jesus contou parábolas como funcionava o reino, ele contou sobre o reino, as pessoas lendo Mateus, elas acharam que não, peraí, Jesus está falando como ir para os céus, esse reino nos céus. Mas não é o reino nos céus. Presta atenção, irmãos, é reino dos céus. E qual que é a implicação disso? É que o dos céus fala da origem que esse reino pertence. Então não é que o Senhor está falando assim, ó, que nós iremos reinar nos céus. O Senhor está dizendo que o reino dele, a origem dele é dos céus. Vamos entender isso? Então presta atenção, imagine que você é goiano? Então imagine que o Gustavo não seja goiano, ele seja lá do sul, lá do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Só estou dizendo, não é que você vai para lá. E aí o Gustavo está aqui em Goiânia. Eu falo, olha gente, esse aqui é o Gustavo, ele é lá do sul. Então quando eu digo que o Gustavo está em Goiânia e ele é do sul, eu não estou dizendo que ele está no sul, estou dizendo que a origem dele é do sul. Você entende isso? A mesma coisa, não, fulano é do Pará, ele está aqui em Goiânia, mas ele é do Pará. Então eu estou dizendo que a origem dele é do Pará, mas ele está aqui. Então quando o Senhor está dizendo o seguinte, reino dos céus, ele está dizendo que a origem desse reino pertence aos céus. A cultura desse reino é dos céus.
Não está entendendo? Então a primeira confusão que se deu foi que a ideia que se criou é que você precisa ir para um lugar que é onde esse reino vai se manifestar, que é nos céus, mas não é dos céus, a origem dele. Amém? Vocês não estão entendendo? Então a primeira confusão é essa. Então as pessoas pegaram o ensinamento de Jesus sobre o reino e eles estavam achando que agora você tem que... Você já viu aquela coisa? Tipo, às vezes as pessoas falam, não, você precisa se esforçar para ser salvo. É porque elas confundiram os textos. Salvação se recebe de graça, é pela fé. Aí elas pegaram esse texto que estava falando do reino dos céus e acharam que Jesus estava falando de salvação, mas Jesus não estava falando de salvação, Jesus estava falando de reino. E existe uma diferença de reino e salvação. Vocês vão saber disso? A diferença de reino e salvação. O Senhor, Ele te chamou para ser íntimo dele. E quando o homem peca, ele se separa. Então a salvação é Deus corrigindo a rota, é trazendo o homem de volta. Mas Deus criou o homem para reinar. E haverá um dia, e eu estou até antecipando a mensagem, e haverá um dia que esse reino irá se estabelecer por completo. Ele vai ser literal. Mas a verdade é que só irá reinar naquele dia quem estiver reinando hoje. Isso que as pessoas não sabem. Então as pessoas estão preocupadas em ser salvos, enquanto a salvação se recebe de graça. Você deveria estar preocupado com o reino hoje. Amém? Então, já como eu antecipei um pouquinho, a segunda confusão que existe acerca do reino é que se ele é presente ou ele é futuro. O que vocês acham? O reino de Deus é presente? Levanta a mão. Quem acha que o reino de Deus é presente? Quem que acha que o reino de Deus é futuro? Levanta a mão. Ninguém? Irmãos, as duas afirmações estão certas. O reino de Deus, ele é presente e ele é futuro. Porque você vai ver textos na Bíblia apontando que o reino de Deus, ele já é presente. Você vai ver textos na Bíblia apontando que o reino de Deus, ele é futuro. Se você for ver algumas profecias de Zacarias, de Daniel, acerca do reino, você vai ver que o reino de Deus, um dia ele irá ser plenamente manifestado. Mas hoje ele já é presente. Aí alguém pode falar, mas como assim? É porque esse é o mistério do reino. O mistério do reino é que ele é tanto presente agora, como ele é futuro. Tem um momento na Bíblia que Jesus ele vai expulsar um demônio. E aí o povo fala assim, esse aí expulsa demônio por nome de Deus Eubu. Era um demônio conhecido. Aí o que Jesus fala para eles? Jesus fala assim, olha, se eu expulso demônio por Deus Eubu, é um reino que está dividido. E um reino dividido, ele não subsiste. Então o Senhor está falando, se o reino das trevas está dividido, ele não vai subsistir. Então ele estava dizendo assim, se eu expulso, não tem lógica disso. Como que Satanás vai expulsar Satanás? Não tem lógica. Como demônio vai expulsar demônio? Aí ele diz o seguinte, se eu expulso, presta atenção, isso é o dedo de Deus. Se eu expulso pelo dedo de Deus, isso é manifesto o reino. Ele estava dizendo, então se eu expulso, presta atenção, se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, isso é manifestado no reino, é chegado no reino. Aí Jesus ele conta o seguinte, presta atenção, Jesus fala o seguinte, se um valente, presta atenção, ele fala assim, se um valente estiver na sua casa, com sua armadura, ele está em segurança, guardando todas as suas coisas. Mas se vier um mais valente ainda, entrar na sua casa, arrancar sua armadura, prender ele, pegar os despojos, esse vai ficar sem nada. Agora o que Jesus está falando, irmãos? Presta atenção, o contexto que Jesus está falando é que ele expulsou um demônio. Deixa eu te falar, o valente que Jesus está falando é o diabo. A casa é essa era. O diabo, ele está sobre o domínio de pessoas, de coisas nesse momento. E aí ele estava seguro até que chegou alguém mais valente que ele, entrou na casa, presta atenção, entrou na casa, entrou na era, amarrou o diabo, arrancou ele, deixou ele sem poder e pegou tudo aquilo que ele dominava e tomou para si. Vamos entender isso? Bom, o diabo ele dominava sobre todas as coisas. Ele tinha pessoas como escravo, como propriedade. Mas o valente,
o verdadeiro valente, todo-poderoso, ele entrou na casa, na era do diabo e tomou tudo que estava sobre ele. Vocês vão entender isso? Aí, presta atenção, sabe o que é isso? É que o reino já está. É porque se existe um reino que ele é futuro, e se Deus pega esse rei que vai governar no futuro e faz ele vir no presente, nascer de uma virgem, isso é que agora o reino, presta atenção, que o reino que era futuro, ele pode ser manifestado agora. Foi isso que aconteceu. Então o reino que era futuro, o rei, ele veio e entrou nessa era para reinar. Você está entendendo isso? Então o que aconteceu na verdade, irmão? A Bíblia diz, falando sobre Satanás, que ele é o príncipe desta era. Então o diabo, ele é o príncipe desta era. Vocês vão entender isso? Mas o que aconteceu é que o rei Jesus, ele invadiu essa era para manifestar o seu reino. É como... Os irmãos já foram na sorveteria? Todo mundo já foi na sorveteria? Pergunta óbvia, né? Qual que é o sorvete que vocês gostam? Não tome de caipirinha porque é ruim. Sorvete de caipirinha é ruim. Você gosta, irmão? Você é desviado. Gostava de sorvete daquele ruim. Bom, você sabe o que é o reino hoje? É como você vai na sorveteria, tem vários potes de sorvete. Aí você fala, nossa, eu queria experimentar desse. Aí a mulher pega uma colherzinha, pega um pouquinho para você e dá para você experimentar. O reino de Deus hoje é a mesma coisa. Existe um reino que nós veremos ele na sua plenitude, mas hoje nós podemos desfrutar um pouquinho dele. Então o reino que será futuro, nós podemos desfrutar dele hoje, agora. Isso que é o poderoso, porque o rei que estaria para manifestar o reino futuro, ele invadiu a nossa era, invadiu o nosso tempo. Vamos entender isso? Mas isso aqui é poderoso demais, sabe? Amém? Deixa eu voltar com isso para vocês. Antecipar aquele momento, né? Então a gente tem que ter consciência disso. E o que eu quero mostrar para você, irmão, é que hoje você pode desfrutar do reino, você pode desfrutar dos céus na terra. Amém? Então eu já falei com você, a primeira coisa, as duas confusões que existem é que as pessoas acham que o reino é nos céus, mas ele não é nos céus, ele é dos céus. E a segunda confusão que tem é sobre se o reino ele já é ou ele virá. E a verdade é que as duas coisas, o reino já está presente, porque Jesus disse, tem um texto que o próprio Jesus fala assim, o reino de Deus está entre vós. Jesus falou, o reino de Deus está entre vós. Mas você vai ver vários textos na Bíblia apontando para um reino que virá. Você vai ver, por exemplo, não lembro agora se é Daniel que fala que o reino de Deus, quando ele reinar, vai ter 1000 anos de paz. Apocalipse fala sobre isso melhor. Apocalipse fala que vai ter 1000 anos de paz sobre a face da terra. E todas as coisas vão ser restauradas nesse tempo, nesse reino específico. E a Bíblia fala que ele vai reinar com o cetro de justiça. E aí, tudo vai voltar ao original, porque a Bíblia fala que as crianças irão brincar nos covios das cobras e os leões irão pastar com as ovelhas, porque tudo vai ser restaurado. Bom, agora precisa o que será 1000 anos de reinado de pura paz na terra. Será algo poderoso. Não haverá morte. Você sabe, 1000 anos não haverá morte. Sabe, as nações irão desfrutar desse reinado do Senhor. Por 1000 anos nós iremos desfrutar desse reinado plenamente manifesto, onde Jesus irá assumir o trono. Então isso de fato vai acontecer. Mas ele já é agora. Ele já pode ser manifestado agora, ele já pode ser experimentado um pouquinho agora. Então toda vez que você desfruta do amor entre nós, toda vez que você desfruta do Espírito Santo, toda vez que você desfruta dos poderes de Deus, sabe, de cura, de milagre, é um pouquinho daquilo que nós iremos desfrutar naquele dia. Uau, isso aqui é... Bom, toda vez que Jesus expulsou o demônio, toda vez que Jesus curou alguém, ele estava manifestando esse reino que viria. Vamos entender isso? E por que o reino já é? Porque o reino de Deus, ele acompanha o seu rei. Então onde o rei está, o reino de Deus está. Então quando o rei dos reis estava aqui, o reino de Deus era chegado. Aleluia! Glória a Deus! Vocês não estão empolgados não? Só eu fico empolgado com essas coisas. Mas eu amo pregar empolgado, porque eu acho tão ruim eu ver quem não fala com empolgação. Sem emoção. Você tá pregando, eu tô aqui na minha cabeça imaginando, sabe? E a gente tá vivenciando, tipo, já como se eu estivesse lá naquele lugar. Exatamente. E às vezes você vai se conectando com o que você está falando. Irmãos, alguém já experimentou o toque do Espírito Santo?
Deixa eu te falar, se o Espírito Santo te tocasse da proporção que era para te tocar mesmo, você experimentar do reino, da presença, irmão, o seu corpo desfaleceria, porque o seu corpo não é preparado para isso. Então agora imagina, agora imagina, no grande nós iremos receber um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que vai poder suportar a glória, a presença de Deus. Irmão, vai ser um trem de louco. Eu vou lá para Marte direto, vou lá para a Lua, vou dar umas viagens para o universo. Ah, não é possível que Deus criou tudo isso para ficar. Ah, para, irmão, pra você ficar vendo por satélite, por fotinha. Ah, para, Deus criou para você vir. Não, vou tocar o terror, a Lua vai ser minha já, eu quero um condomínio lá dentro. Não, Deus não criou tudo isso para nós ficar vendo por foto, não. Deus criou tudo para nós desfrutarmos. Amém? Amém. Vai ser um trem. Esse eu não vou parar de falar isso, senão eu vou ficar viajando aqui. Agora, como que o reino de Deus começou? Qual que é o conceito de Deus? Como que isso começou? Lá em Gênesis, foi onde que o conceito de reino de Deus começou. Deus cria o Éden, o jardim. E aqui, ó, ponto importante para você entender. O Éden era um lugar físico na terra, aonde o céu se encontrava com o Éden. Okay? Então o Éden ele tinha plantas, ele tinha árvores, ele tinha animais, ele tinha frutos. Então o Éden, presta atenção, irmãos, aqui, ó. O Éden ele era um lugar físico, mas ele era um lugar onde os céus encontravam com a terra. Porque o próprio Deus ele descia no Éden, no jardim, para ter com o homem. O próprio Deus descia para ter com o homem. Então o Éden era o lugar onde os céus e terra se encontravam. Era onde, irmão, agora imagina o que seria o Éden. Uau, meu Deus, seria um trem assim que você... Irmãos, pensa, o Éden, o ambiente que seria, a glória que seria aquele lugar. Seria um trem poderoso. Quando o homem peca, os céus, ele é perfeitamente santo. Mas quando o homem peca, a terra passou a ser pecaminosa. A terra caiu. Tudo aqui foi contaminado, tudo aqui foi sujeitado. E aí então, agora, o que acontece? A terra, que poderia se encontrar com os céus, ela fica agora desconexa. Ela perdeu a conexão, o Wi-Fi caiu. Porque agora a terra ficou com pecado. Então o lugar onde os céus e a terra se encontravam foi contaminado. Porque Deus criou a terra para ela ser governada a partir dos céus. Então a cultura dos céus, a influência dos céus é para ser manifesta na terra. Mas quando perde isso, agora a terra ficou desconectada. Agora o homem ele cria o seu próprio reino. Então o pecado é na verdade como dizendo, Deus, nós não queremos ser governados pelo Senhor. Nós queremos ter o nosso próprio governo. Nós queremos mandar no nosso próprio nariz. Nós queremos ter a nossa própria independência, Senhor. Nós queremos. E aí o homem ele perde essa conexão. Ok? Quando Deus criou Adão, presta atenção, Adão era um sujeito, um ser que poderia se conectar com a terra, se conectar com os céus. Porque Adão ele foi feito de quê, irmãos? Não, do que ele foi feito? Do pó, da terra. Agora atenção, Deus pega a terra, forma Adão, porque Adão é terreno. Você sabe o que significa a palavra Adão? Alguém sabe o que significa a palavra Adão? Homem, mas você sabe de onde que vem? Adão vem da palavra Adão, que significa homem, mas também significa vermelho, porque o barro é vermelho. Então Deus fez o homem do barro, então ele chama esse homem de Adão, vermelho. E aí Deus pega esse homem que é barro, que é terra, e o que sopra nele, irmãos? Eu falo que sopra fôlego de vida, sopra zoe. Deus pega da vida dele, sopra dentro do homem. Então o homem que é terra, agora ele pode se conectar com os céus, porque Deus colocou nele a capacidade de conectar com os céus. Ó, isso aqui é poderoso demais. Então o homem ele podia se conectar com os animais, ele podia se conectar com Deus, porque o homem foi criado para interagir com o reino dos céus, interagir com a terra. Ó, isso aqui você tá doido. Por isso que você, irmãos, deixa eu te contar, por isso você tem fome de algo, de algumas coisas, que você não sabe por quê. Você sabe quando dá 6 horas da tarde, vem aquela tristeza esquisita, não sei? Eu tenho uma teoria, você pode jogar fora, senão vai concordar comigo. Mas sabe quando dá aquelas 6 horas da tarde, que é que, nossa, parece que, sei lá, que dá um trenzinho assim, eu acredito, presta atenção. A Bíblia fala que Deus ia ter com o homem na viração do dia. Eu acho que toda vez que nós sentimos essa saudade daquilo que nós fomos projetados para viver.
O Adão experimentava de Deus na viração do dia. Nós somos criados para isso. Então, como nós perdemos a conexão, nós sentimos saudades de coisas que nós somos projetados para viver. Uau! C.S. Lewis, ele diz... Nossa, C.S. Lewis C.S. Lewis, ele diz mais ou menos, eu não lembro como ele fala, mas ele diz o seguinte, vou colocar com minhas palavras, ele diz: se tudo aqui nessa terra não consegue me preencher, isso quer dizer que existe algo, que eu fui criado para algo, que só lá pode me preencher. Então, irmão, se tudo aqui na terra não pode te preencher por completo, é porque você foi criado para que algo possa te preencher. Isso é o reino dos céus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, a origem do reino começa no Éden. O Éden, volto a falar, o Éden era o lugar onde os céus e a terra se encontravam. Mas quando o homem perde isso, o homem perdeu a conexão. Mas a vontade de Deus, irmãos, era sempre habitar entre os homens. Porque em Gênesis, presta atenção, em Gênesis Deus criou um jardim para relacionar com o homem. Em Apocalipse, Deus fala da nova Jerusalém. Então o que Deus quer é habitar entre o homem. Então em Apocalipse fala da nova Jerusalém, onde Deus vai habitar junto conosco. Uau! Será algo poderoso. E aí, presta atenção, depois de Gênesis, lá com Moisés, quando o povo sai do Egito, o que Deus manda Moisés fazer? Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. E aí Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, porque agora o tabernáculo seria a habitação de Deus. Então, quando o homem, o sacerdote, entrasse no tabernáculo, ele estaria entrando na presença de Deus. E agora o tabernáculo, ele é o ponto de contato entre os céus e a terra. Então, no tabernáculo, os céus poderiam se conectar com a terra. Então, quando o homem entrava no tabernáculo, ele poderia ouvir a direção de Deus. Porque quem estava governando o povo, irmão, não era Moisés, mas era Deus. Deus falou assim, ó, quando a nuvem se mover, vocês se movem. Quando a nuvem parar, vocês param. Porque quem estava guiando o povo? Era o próprio Deus. Porque o reino, ele é dos céus. Ele quer influenciar a terra. Vocês vão estar acompanhando comigo? Hamilton, mas a pergunta é, como o homem, que é pecador, poderia entrar num lugar onde os céus e a terra se encontram? E Jesus dá uma instrução para Moisés. O que Deus fala para Moisés? Deus fala o seguinte: Moisés, antes do sacerdote entrar no templo, ele vai pegar um cordeiro, ele vai colocar a mão na testa dele, e ele vai confessar os seus pecados, e os pecados dele serão imputados sobre o cordeiro, e esse cordeiro será morto. E agora ele poderá ter acesso ao tabernáculo. Vocês vão entender isso? Então, o homem só poderia entrar no tabernáculo onde os céus e a terra se encontram por causa da morte de um cordeiro inocente. E aí, depois disso, lá no tempo de Reis, o que você vai encontrar é o templo. Porque o templo, ele era uma adaptação melhorada da tenda, do tabernáculo. E o templo acontecia da mesma coisa. Então toda vez que o sumo sacerdote ele ia entrar, ele tinha que sacrificar o animal pelos seus pecados, para que ele pudesse entrar. E o templo para um judeu é algo muito importante. Vocês já leram quando Daniel ele vai orar a Babilônia, e ele abre a janela e ele começa a orar em direção a Jerusalém? Então para o judeu, Jerusalém é importante porque lá é o templo. Lá existe o templo, existia na verdade o templo. Então o templo era o lugar onde Deus manifestava. Então para o judeu o templo é muito importante. Até hoje, irmãos, até hoje o povo ora em direção ao lugar onde era o templo. Hoje não existe mais o templo, hoje existe aquela mesquita, né, aquela cúpula dourada. Mas até hoje os judeus eles oram voltado para lá, porque eles entendem que ali era importante, porque ali era onde Deus se manifestava. Vocês vão entender? Então em Gênesis, onde o céu se encontrava com a terra era no Éden, no jardim. Presta atenção aqui. No deserto, o céu se encontrava com a terra no tabernáculo. No tempo dos reis, o céu se encontrava com a terra no templo. Mas no tempo de Jesus, aonde que o céu se encontrava com a terra? Em Jesus. João, presta atenção, João capítulo 1, versículo 14. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade. Agora, sabe o que eu amo nisso? É que a palavra habitou no original é tabernaculou. É estender tenda, é armar tenda. O João estava dizendo o seguinte: o verbo de Deus se fez carne e ele armou tenda entre nós. Uau! João estava dizendo, irmãos, aquilo que a tenda significou para nossos pais, que era um ponto de encontro dos céus e da terra, agora Jesus é. Jesus é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Jesus é a manifestação do reino dos céus na terra. Você está entendendo isso, irmãos? Por isso que quando Jesus curava, ele estava manifestando o reino, ele estava manifestando os céus. Quando Jesus expulsava o demônio, ele estava manifestando os céus, ele estava manifestando o reino. Quando Jesus falava, vou curar um cego aqui, ele estava manifestando os céus. Porque lá no céu não tem cegueira. Lá no céu não tem enfermidade. Lá no céu não tem demônio, irmão. Então quando Jesus manifestava os céus, todas essas coisas aconteceram. Amém? Agora imagine o que é estar com Jesus. Estar com Jesus é estar com o próprio Deus. Pô, aquele povo, eles dormiam com Deus. Eles comiam com Deus. Irmãos, aquele povo acordava com Deus. Irmãos, os caras comiam com Deus. E aí um dia, presta atenção, Jesus vira para eles e fala o seguinte: é melhor eu ir. É melhor eu ir. E o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Irmãos, agora o que é melhor? Sabe o que Jesus é chamado? Jesus é chamado de Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Deus estava com o homem. Agora o que é melhor? Deus conosco. Jesus falou, é bom que eu vá. Como assim é bom que eu vá? Pera, é Deus aqui. Como que Deus está dizendo que é bom que ele vá? Porque ele disse, se eu não for, eu não enviarei outro. Bom, aí, isso aqui, ó, isso aqui é para nós. Presta atenção. Em Gênesis, os céus se encontravam com a terra no jardim. Em Êxodo, os céus se encontravam com a terra no tabernáculo. Em Reis, o céu se encontrava com a terra no templo. No Novo Testamento, o céu se encontrava com a terra em Jesus. Mas agora, onde que o céu se encontra com a terra? Na igreja. Porque Jesus falou, se eu não for, ele não virá. Ele diz, é bom que eu vá. Porque melhor do que ter Deus conosco é ter Deus em nós. O que Jesus estava dizendo é, não quero mais que vocês me vejam. Eu não quero mais fazer milagres para vocês. Eu quero fazer milagres através de vocês. Amém. Não quero mais que vocês escutem minha voz através de seus ouvidos. Eu quero que agora vocês escutem a minha voz através da boca de vocês. O que eu estava dizendo é que agora ele quer habitar dentro de mim e de você. O que Paulo vai dizer? Que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito. Uau! Eu e você somos a habitação de Deus. Eu e você somos o lugar que Deus escolheu habitar. Isso aqui que é poderoso. Então hoje, irmão, presta atenção, hoje os céus e a terra, eles podem se encontrar por intermédio da igreja. Irmãos, Deus criou Adão. Adão era um homem que Deus criou. Satanás está criando um homem, o anticristo. Satanás está preparando o anticristo para manifestar entre aspas o seu reino. Mas Deus está criando o seu homem, a sua igreja, para manifestar o reino. Irmãos, por isso você vai desfrutar de certas coisas que só a igreja vai desfrutar. Sabe, irmão, eu quero que você entenda nessa manhã que lá no seu serviço você pode anunciar que é chegado o reino. Lá na sua escola você pode anunciar que é chegado o reino. Lá você trabalhando de Uber, você pode anunciar que é chegado o reino. Porque eu e você somos a habitação. Isso aqui que é poderoso, irmãos. Os céus e a terra podem se encontrar novamente.
Aí você fala, meu Deus, mas como que eu sou um pecador? Como que os céus e a terra podem se encontrar? Como que eu posso manifestar os céus e a terra? É porque vocês precisam entender que Jesus é o tabernáculo de Deus, porque ele tabernacou entre os homens. Mas Jesus também é o Cordeiro de Deus, que estava na porta do tabernáculo, do qual o sacerdote, ele colocava a mão sobre o Cordeiro, e os pecados do sacerdote eram imputados sobre aquele Cordeiro. Irmão, Jesus é o Cordeiro de Deus, como João diz, que tira o pecado do mundo. Eu e você hoje podemos ter acesso à presença de Deus. Eu e você hoje podemos ter acesso ao lugar onde os céus e a terra se encontram, porque um cordeiro inocente foi morto. Irmão, nós não entramos na presença de Deus porque nós somos bons. Nós entramos por causa do cordeiro inocente que foi morto no meu e seu lugar. Amém. Amém, irmãos? Por isso que tem um texto que eu amo, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: achegai-vos com ousadia junto ao trono da graça. O Senhor está dizendo, você pode se achegar com ousadia, porque o acesso foi liberado, porque um cordeiro inocente foi morto no nosso lugar. Amém, irmãos? Então hoje eu quero dizer para você é que você pode desfrutar dos céus na terra, porque o acesso foi liberado. Amém? Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. E aí, para finalizar, um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, quando acontecerão todas essas coisas? Quando virá o fim? Aí qual que é a resposta de Jesus? Jesus diz que seria como nos dias de Noé, que eles bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. A resposta de Jesus é que o dia do fim seria como os dias de Noé. Bom, as pessoas comiam, bebiam. Isso fala de prazer momentâneo, de prazer rápido, preocupado consigo mesmo. E elas casavam, se davam em casamento, fala de quebrar aliança. Não mais tem compromisso, então você casa, descasa, casa de novo, descasa. Agora, irmão, deixa eu te perguntar, será que isso não se parece com a nossa geração? Onde o povo está preocupado consigo mesmo, com seus prazeres momentâneos, fúteis, onde não tem-se mais aliança, onde não significa mais nada, as coisas, os princípios se perderam. A gente está falando assim, será como os dias de Noé? Irmãos, agora, deixa eu te falar, presta atenção, irmãos, a notícia continua a mesma. Noé naquele tempo estava dizendo, olha, vocês precisam entender que essa era vai acabar e virá uma nova era. A nossa mensagem é a mesma, vai acabar essa era, tudo que você está vendo vai acabar, mas uma nova era vai chegar. A mensagem, irmão, continua a mesma. E o que Deus falou para Moisés? Você precisa fazer uma arca, porque a arca era o meio que Jesus usou, que Deus usou, para quem estivesse lá dentro fosse transportado de uma era para outra, ele passasse. Irmãos, presta atenção. A única coisa que Noé tinha que fazer. Tô igual um vídeo no quando o caminhão passa, tô igual um vídeo, o cara tá no meio do campo assim, com os jogadores querendo animar ele. Não, nós temos que ser igual Noé, que abriu o mar vermelho e tava todos empolgados aí. Aí, para que ele passasse uma era para outra, ele teve que conspirar. Não está disposto hoje. Exatamente. E é isso que nós vamos falar. Irmãos, presta atenção aqui. O que Noé tinha que fazer era construir a arca, não é verdade? E quem estivesse dentro da arca seria salvo do dilúvio. Irmão, o que nós temos que fazer hoje? Deixa eu te falar. Presta atenção, irmãos, aqui. O que Deus está construindo hoje é uma igreja. E quando eu estou falando de igreja, escuta por favor, não estou falando de placa, não estou falando de prédio, não estou falando de organização, estou falando da igreja genuína dele.
E o Senhor está mostrando para nós que vai passar de uma era para outra, é a sua igreja, é o seu povo. Então Noé ele construiu uma arca, e nós hoje somos cooperadores na edificação de Deus, que é a sua igreja. Então a minha pergunta para você e para mim hoje é: se nós realmente cremos, acreditamos que o reino de Deus virá, está às portas, o que nós temos feito com as nossas vidas? E aqui entra naquele assunto do início, porque se eu creio que o reino de Deus virá, o que eu estou gastando na vida? Será que Noé naquele tempo estava dizendo: nossa, acho que vou comprar mais terra, acho que preciso comprar mais uns gadinhos, né? Sei lá, plantar umas vinhas, porque, né? Não, quando Noé entendeu que estava vindo uma nova era, irmão, ele se preocupou em construir a arca. Então minha pergunta para mim e para você é: se realmente nós acreditamos que esse reino virá, o que nós temos feito nas nossas vidas? Isso é para mim também. Mas quando você descobre que você vai passar de uma era para outra, e você se preocupa igual fez Noé, vai vir as adversidades e as pessoas vão te chamar de louco, assim como fez com ele. Vão te chamar de louco porque você tá pregando o reino, tá falando de uma coisa que tá por vir, e as pessoas não vão acreditar. É assim como acontece hoje. A gente fala a palavra de Deus com as pessoas e ela sai de um ouvido, entra no outro e vai embora, e as pessoas não estão acreditando. Exato. Né? Então a gente vai ser chamado de louco, mas o louco que venceu, que vai vencer no final. Vai parecer louco, até quando caiu a primeira gota de água do céu. Não, mas a mesma coisa, se nós já vislumbramos o reino que virá, nós temos convicção disso. Por isso nós podemos anunciar. Então, irmãos, eu quero que você entenda algo, que a mensagem é a mesma. Noé estava dizendo que viria uma nova era. Nós estamos dizendo a mesma coisa, virá uma nova era. Virá um tempo do reinar de Cristo. Um tempo em que toda língua, todo joelho se dobrará e confessar que Ele é o Senhor. E isso aqui nós vamos entender, irmãos. Os discípulos, quando Jesus falou para eles: olha, é bom que eu vá, eles falaram: como assim? Porque eles acreditavam que o Messias viria estabelecer seu reino, viria como um exército e tiraria os estrangeiros de Israel, tiraria os romanos, tiraria todos os povos e estabeleceria um reino. E quando Jesus fala assim: irmãos, presta, irmãos, olha, ele falou isso, irmãos. Ele falou assim: olha, eu vou. Eles falaram: cara, como assim? Eu gastei minha vida nisso. Eu abandonei a empresa, abandonei o trabalho, abandonei tudo para andar com Jesus, e agora ele está dizendo que vai. E cadê o reino? Irmãos, porque naquele momento Jesus estava falando de um reino espiritual, mas nós veremos um reino manifestando fisicamente entre nós. E aí, para a gente finalizar, irmãos, Jesus naquele dia, ele respondeu aos discípulos: eles perguntaram: quando será o fim? Aí ele fala: será como o gênio. Aí depois Jesus conclui: mas quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. Mas agora imagine Noé perguntando para o Senhor: Deus, quando que virá o fim de todas as coisas? Quando que acontecerá o dilúvio? Talvez Deus responderia para ele assim: Noé, se você gastar 10 anos para construir a arca, em 10 anos virá o dilúvio. Noé, se você gastar 20, 50 anos para construir a arca, virá em 50 anos. Noé, se você gastar 100 anos, o dilúvio virá em 100 anos. Agora para nós é a mesma coisa. Obviamente Deus é soberano e Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele sabe o tempo do fim. O que o Senhor está dizendo se vocês gastarem 200 anos para anunciar o reino, demorará 200 anos. Irmãos, nós podemos, entre aspas, acelerar a vinda do reino. Quando todo mundo ouvir sobre o reino de Deus, isso irá abreviará a vinda do reino. Vocês estão entendendo isso? Sabe o que nós devemos fazer, irmãos? Anunciar esse reino. Irmãos, sabe, posso confessar um desejo do meu coração nesses dias? Eu acho que não é de mim, eu acho que é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estou num desejo, um anseio de manifestar a cura, de orar por pessoas a ser curadas, de ver o sobrenatural de Deus acontecendo, de ver os dons do Espírito manifestando. Eu tenho falado isso: cara, isso eu acho que não é de mim. Eu tenho uma fome disso. Sabe por quê? Porque quando alguém é curado, é o reino de Deus manifestando.
Quando demônios, espíritos opressores são expulsos, é o reino de Deus manifestando. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero manifestar o reino de Deus na terra. Alguém está comigo ou só eu estou sozinho nessa? Amém. Irmãos, eu quero anunciar a vinda desse reino. Cara, e é tão incrível você falar que sobre esse negócio de acelerar o processo da vida de Deus, que a gente chega a imaginar com o mundo que a gente vem vivendo hoje, é difícil até de acreditar que tem pessoas que não sabem da palavra de Deus. E aí, como a palavra de Deus mesmo fala, que enquanto tiver um que não tiver ouvido a palavra de Deus, ele não vai se chegar a gente. E aí que está o ponto, olha para você ver o importante. É porque o Senhor não disse quantos ouvirem sobre Jesus, ouvirem sobre a graça, ele disse sobre ouvirem o reino. Por isso nós precisamos anunciar o reino. Esses dias, irmão, eu estava falando algo, que o Evangelho, ele é como um diamante. Presta atenção aqui, o Evangelho é como um diamante. O diamante, ele tem várias facetas, um diamante. Vou ficar um diamante por vários anos, mas é um diamante. O Evangelho é a mesma coisa. Então eu posso olhar uma faceta da graça de Deus, da justificação de Deus, mas isso aponta para a obra de Cristo. Mas eu posso mostrar o Evangelho a partir do reino de Deus, que aponta também para a obra de Cristo. Mas em último, o reino e o Evangelho aponta para Cristo. O reino aponta para o reinado dele. Ah, meu amigo, você não está entendendo. Então tem muitos que ouvem falar de Deus, mas ainda não ouviram falar do reino. Não ouviu falar do reino. Então, enquanto tiver essas pessoas que não ouviram falar do reino, não vai ter esse acesso de Deus chegar a vir para a terra novamente. Então eu acho que é bem isso. Porque no mundo que a gente vive hoje, com tecnologia, onde você tem um alcance maior de levar a palavra de Deus, ainda mesmo assim tem pessoas que não ouviram do reino. Exatamente, com certeza. E hoje nós temos um privilégio, cara, porque os discípulos não tiveram isso. Não, o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus em nós, o privilégio de sermos igreja, que é onde que Deus se achega, e o privilégio de levar o reino. Exatamente. Uau. Irmãos, então hoje eu quero te convidar para você sair daqui, para ser um anunciante do reino. Amém? No fundo do meu coração, o meu desejo é que você coloque uma fome tão grande no seu coração pelo reino, para manifestar o reino, que você não consiga mais aguentar pensar em outra coisa se não for o reino, se for as coisas dos céus. Amém? A Gisele está aqui na live também. Gisele é fera. Isso aí, José? Ó, tem que visitar nós, fala pra ela. Ela tá devendo uma visita pra nós, não tá? Tá. É porque ela anda em outra turma, ela anda com gente melhor. Mas ó, ela é assim, eu pelo menos considero uma pessoa que tem que sabe um pouco assim do reino de Deus e manifesta esse amor na terra. Né? Isso é verdade. Parabéns, Zé. Bom, pra gente finalizar, hoje o bastão da corrida está em nossas mãos. E nós precisamos ser os mensageiros do Evangelho. Tem um livro que eu gostaria que, se os dias você tiver a oportunidade de ler, leia ele, que chama Heróis da Fé. Esse livro marcou minha vida. Eu chorei lendo ele muitas vezes. Eu me inspirei na vida desses homens que gastaram sua vida por pregar o Evangelho. Bom, mas sabe o que pode dizer um negócio para você? O tempo deles passaram. O tempo deles se foram. Mas agora é o nosso tempo. É o tempo do Gustavo, é o tempo do Todd, do Diógenes, né? É o tempo da Bel, é o tempo do Ado, é o tempo da Léo, é o tempo do Geninho. É meu tempo. O tempo do Gabriel, o tempo da Bruna. É o nosso tempo de manifestar o reino. É o nosso tempo de falarmos do reino. Amém? Então eu queria que vocês colocassem de pé para a gente finalizar orando. Vai tocar uma música aí ou vai tocar no violão? Amém? Amém, Gustavo? Amém. Seja o teu... Amém ou sonoplasta?
Pode colocar a música, eu quero uma música de fundo agora. Apesar que Deus não precisa de música de fundo. Hamilton, se você me permitir, cara, eu queria propor um desafio aí. Para todos que estão aqui. Todos nós que somos membros de um só corpo, que é essa família. Gabriel, me dá a chave aí. Espera, vamos terminar ali. Eu acho não só para nós que estamos aqui, mas os que não vieram também vão participar desse desafio aí. Eu acho que a gente pode ser... Como que é que fala de contato, sabe? Network? Network. Acho que a gente pode sermos network. Podemos criar redes de contatos, assim como a gente tem várias pessoas que a gente conhece, tanto pela rede social, às vezes pessoalmente. Mas a gente pode passar a viver isso aí de verdade. Eu queria propor um desafio para todos que estão aqui, para todo mundo em geral, e os que não vieram também, depois a gente repassar isso aí, para que eles possam convidar pelo menos uma pessoa a vir participar com nós aqui na semana que vem. E se cada um que trouxer para ouvir do reino, já é o suficiente, né? Então, que possamos fazer isso, chamar e assim por diante, conectar o outro a participar aqui no domingo com a gente. Então, que a gente possa sair com essa consciência, que essa semana esse é o desafio, a gente conseguir trazer uma pessoa, além dos que já estão aqui convidados, já são participantes, a participar com nós aqui no domingo. Meu Deus, eu acho que é um bom desafio, mas eu queria ir além. Posso ir além do seu desafio? Pode. Eu queria que desafiar você a ser um anunciante do reino, aonde você estiver. Porque o Quase está falando algo que é muito bom a gente estar junto, e a gente aprendeu a estar junto, e amamos estar junto. E é um lugar onde nós podemos falar isso. Mas eu queria... Vai ter gente que não vai ter oportunidade de vir, mas você vai estar lá. E você vai poder falar. Então, esse conceito da gente trazer, eu acho importante de verdade, mas eu queria que você não se limitasse a isso. Amém? Teve um irmão uma vez que ele estava chateado porque ele liderava uma célula. Ele liderava uma célula e no final de semana ia ter um encontro com Deus, né? Vocês sabem, não sei se vocês conhecem como que funciona o encontro com Deus, são 3 dias, as pessoas vão para aquele encontro. E esse irmão era um líder de célula, ele estava chateado porque ele não estava levando ninguém para o encontro com Deus da sua célula. E ele estava chateado e falou comigo, eu virei para o irmão, por que você não faz com que as pessoas tenham um encontro com Deus na sua casa? Porque você está esperando elas ir para o encontro com Deus. Por que você não deseja que elas possam ter um encontro com Deus na sua casa, na sua área, na sua sala? Então eu sempre penso que nós temos que chegar a um nível além. Porque às vezes as pessoas estão esperando algo. Eu quero dizer que você é a resposta. Amém? Irmãos, entendem? Concordam comigo? Ou eu estou sozinho de novo? Você não deixa sozinho, não. Então, você pode chamar, eu quero que você pense em trazer pessoas para cá, mas eu quero que vocês saibam que vocês são esses mensageiros também. Feche seus olhos onde você está. Começa a falar para o Senhor que você quer anunciar esse reino. Você quer ser mensageiro dessas boas novas. Você quer manifestar o reino onde você for. Começa a dizer isso agora ao Senhor. Começa a declarar isso ao Senhor. Ô Espírito Santo, nessa manhã nós nos dispomos a ser mensageiros do reino, Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós nos dispomos a querer manifestar o reino, os céus na terra, Senhor. Nós entendemos que é por meio da igreja, que é por meio do seu povo que o Senhor quer manifestar os céus na terra. Por isso, Espírito Santo, gera uma fome em nossos corações. Gera um desejo em nossos corações por Ti. Gera um desejo em nossos corações pelos céus, pelo reino. Ô Espírito Santo, nos conduz a conhecer o Rei dos Reis, para que nós possamos manifestar esse reino, Senhor. Ô, levanta entre nós, Senhor, homens e mulheres que vão apregoar com ousadia esse evangelho, que vão apregoar as boas novas, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, que vão manifestar por onde for, Pai, essa mensagem. Ô Espírito Santo, derrama sobre nós uma unção, derrama sobre nós
nós, Senhor, o poder do alto, para que nós possamos manifestar de maneira, Senhor, palpável por onde nós formos o Evangelho do Reino. Ó Senhor, use nossas mãos para curar, use nossas bocas, Senhor, para anunciar, use, Senhor Jesus, nossos pés para levar as boas novas, Espírito Santo. Use o nosso tempo, Senhor. Usa, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, usa, Senhor. Usa, Senhor, por onde nós formos, Senhor. Nós desejamos isso. Nós desejamos, Espírito Santo. Abraçar as pessoas que estão do seu lado, você juntasse com ela. E queria prestar atenção duas coisas. Você vai orar por essa pessoa, para que você possa gerar fome no coração dela, que ela seja um anunciante do reino com ousadia. Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você, irmãos, presta atenção aqui, ó. Quando você estiver orando por essa pessoa, eu queria que você procurasse sentir do Espírito uma direção, às vezes por orar por algo. Às vezes você vai orar por alguém e o Senhor te direciona a orar por algo. Então eu queria que você permitisse o Espírito Santo falar com você. Às vezes você sente uma direção, então você sente uma direção de orar algo específico, ore para essa pessoa, libera uma palavra sobre a vida dessa pessoa também. Então eu queria que você agora orasse por ela, ministrasse sobre a vida dela, talvez um renovo, uma unção, um toque do céu também. Então comece a orar por ela agora, comece a ministrar sobre a vida da pessoa que está do seu lado.
Welcome aboard. Irmãos, vamos cantar essa última canção para nós encerrarmos. E nós estamos liberados, em nome de Jesus. Quer dizer que não existe nenhum espírito mais profético, nenhum Jesus é